Olá, meus caros! Gosta de vídeos curiosos? Aqui temos os melhores vídeos de curiosidades para você. Bora pro vídeo? Era uma manhã como qualquer outra, quando de repente, o céu se tornara um vasto manto de incertezas. As notícias começaram a se espalhar como um incêndio em palha seca. Um meteoro gigante, do tamanho de uma cidade, estava em rota de colisão com a Terra. Cientistas, inicialmente céticos, confirmaram o que parecia uma fantasia de ficção científica. A contagem regressiva havia começado e o mundo inteiro ficou paralisado. Nos primeiros dias, a reação foi de incredulidade. As pessoas se aglomeravam em praças, em frente às telas de televisão, esperando que algum especialista aparecesse para desmentir a tragédia iminente. Mas a realidade era implacável. O meteoro, batizado de Prometheus, se aproximava a uma velocidade alarmante. As imagens de satélite mostravam uma mancha crescente no céu, uma sombra que se expandia e engolia a luz do sol. O pânico começou a se instalar, e as redes sociais se tornaram um campo de batalha de teorias da conspiração, esperanças vazias e desespero. Governos ao redor do mundo tentaram acalmar a população, mas a verdade é que ninguém sabia exatamente o que fazer. As primeiras medidas foram de evacuação. Cidades inteiras foram esvaziadas, as pessoas correram para os abrigos, os supermercados foram saqueados e os preços dos bens essenciais dispararam. O caos tomou conta das ruas. Enquanto isso, cientistas e engenheiros tentavam freneticamente encontrar uma solução, mas a realidade era que o tempo estava se esgotando. Quando Prometheus finalmente atingiu a Terra, o impacto foi devastador. Uma explosão de força inimaginável varreu continentes. As ondas de choque se espalharam por milhares de quilômetros, e o som do impacto foi ouvido em lugares que nunca imaginaram presenciar tal catástrofe. O céu ficou escuro, e uma nuvem de poeira e detritos subiu, bloqueando a luz do sol. O que antes era um dia ensolarado se transformou em uma noite eterna. As consequências foram catastróficas. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros, florestas incineradas e a fauna e flora devastadas. O equilíbrio do ecossistema foi rompido em questão de minutos. Milhares de vidas foram perdidas instantaneamente, e a sobrevivência tornou-se uma luta diária. O que restou da civilização se viu obrigado a se adaptar a um novo mundo, um mundo que havia mudado para sempre. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Os primeiros meses após o impacto foram um teste de resistência. Os sobreviventes se agruparam em comunidades, tentando se organizar em meio ao caos. A escassez de alimentos e água potável se tornou uma preocupação constante. As pessoas antes tão conectadas por tecnologia agora dependiam umas das outras para sobreviver. A solidariedade emergiu em meio ao desespero. Grupos se formaram com habilidades diversas, desde a agricultura até a medicina, e as trocas de recursos se tornaram a nova moeda. Mas a luta pela sobrevivência não era apenas contra a escassez. O clima havia mudado drasticamente. O inverno nuclear se instalou, com temperaturas caindo a níveis extremos. A agricultura, que antes sustentava a população, tornou-se quase impossível. As pessoas se viram obrigadas a buscar novas formas de cultivo, adaptando-se a um solo envenenado e a um clima hostil. Alguns se voltaram para a caça, outros para a pesca em águas que agora eram escassas. A fome se espalhou, e conflitos por recursos tornaram-se comuns. A barbárie ameaçava engolir a humanidade. Ao mesmo tempo, a ciência não ficou parada. Em laboratórios improvisados, cientistas começaram a trabalhar em soluções. A busca por alimentos geneticamente modificados que pudessem resistir ao novo clima se intensificou. A engenharia genética se tornou uma prioridade, e a colaboração entre nações, que antes era algo raro, agora era uma necessidade. A humanidade percebeu que, para sobreviver, precisava unir forças. As rivalidades foram deixadas de lado, e a cooperação emergiu como um farol de esperança em meio à escuridão. Com o passar do tempo, as comunidades começaram a se reerguer. A vida, embora diferente, começou a encontrar um novo ritmo. As pessoas aprenderam a valorizar o que realmente importava: a conexão humana, a solidariedade e o respeito pela natureza. O consumismo desenfreado que havia dominado o mundo antes do impacto foi substituído por uma nova forma de viver, mais sustentável e consciente. As lições aprendidas foram dolorosas, mas necessárias. A humanidade, diante da quase extinção, começou a reavaliar suas prioridades. As crianças que nasceram após o impacto cresceram em um mundo diferente. Elas não conheciam o luxo do passado, mas eram mais resilientes.
Aprenderam desde cedo a cultivar a terra, a respeitar os ciclos da natureza e a trabalhar em equipe. A educação se transformou, focando em habilidades práticas e na preservação do meio ambiente. Essas crianças, que nunca conheceram o mundo como ele era antes, tornaram-se os portadores de uma nova esperança. Anos se passaram e a terra começou a se recuperar lentamente. A natureza, mesmo após a devastação, começou a se reerguer. As florestas, embora diferentes, começaram a brotar novamente. A fauna, em sua luta pela sobrevivência, adaptou-se às novas condições. A vida encontrou um jeito de persistir, como sempre fez. A humanidade, agora mais unida, começou a explorar novas tecnologias que respeitavam o meio ambiente, buscando um equilíbrio que antes havia sido ignorado. Os desafios, no entanto, eram ainda muitos. A luta contra a pobreza, a fome e a desigualdade social continuava. Mas a experiência do meteoro havia deixado uma marca indelével na psique coletiva da humanidade. As pessoas aprenderam a valorizar a vida, a natureza e, acima de tudo, umas às outras. A história de Prometheus se tornou um símbolo de resiliência e transformação. E assim, em um mundo que havia sido moldado pela catástrofe, a humanidade começou a escrever um novo capítulo, um capítulo de esperança e reconstrução. As lições aprendidas foram profundas e duradouras. O impacto de um meteoro não apenas destruiu, mas também renovou a visão de um futuro mais sustentável, mais justo e mais conectado. A Terra, embora marcada pela tragédia, se tornou um lugar onde a vida, em todas as suas formas, era celebrada e respeitada. E a humanidade, em sua jornada de sobrevivência, encontrou não apenas a força para recomeçar, mas também a sabedoria para não repetir os erros do passado. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.